Para João, um caminhoneiro afogado em dívidas, a estrada velha era apenas um atalho para economizar tempo e diesel, um risco calculado. Mas algumas estradas não são feitas de asfalto e cascalho, são feitas de memória e dor. E naquela noite, sob uma chuva impiedosa, João descobriu que os fantasmas do passado não querem apenas assustar. Eles querem uma carona. Sabe qual é o cheiro da solidão? É uma mistura de café requentado, fumaça de diesel e o couro sintético de um assento de caminhão que já viu mais quilômetros do que a maioria de nós verá em uma vida inteira. Para João de Oliveira, 48 anos, pai de 2, marido e devedor, esse era o cheiro de casa. Ele estava em um daqueles postos de gasolina que parecem ter parado no tempo, em algum lugar no interior poeirento de São Paulo. A luz amarelada e fraca da lanchonete fazia a gordura na vitrine dos salgados brilhar. A diesel, conversas baixas. João mexia o açúcar no seu café, o olhar perdido na chuva que castigava o asfalto lá fora. O celular vibrou na mesa. Era Maria, sua esposa. Já comeu alguma coisa, meu bem? A voz dela soava cansada do outro lado da linha. Tô no café, amor. Só mais umas 6 horas de estrada e eu chego em Minas. O pagamento dessa carga vai tirar a gente do sufoco. Ele mentiu. Sabia que cobriria o cartão de crédito e talvez a parcela atrasada da escola das crianças. O sufoco era um poço fundo demais. Você não vai pegar a estrada velha, vai, João? De novo, não. A voz dela perdeu o calor. Havia um medo antigo ali. Um medo que ele conhecia muito bem. É o caminho mais rápido, Maria. Economizo quase 2 horas e um tanque de diesel. É só uma estrada. Outra mentira. Ninguém que conhecia as histórias a chamava de só uma estrada. Seu pai dizia a mesma coisa. Ela sussurrou. E foi como um soco no estômago de João. Ele não respondeu. Apenas disse que a amava, que mandasse um beijo nas crianças, e desligou. O pai. A memória era como um fantasma sentado no banco do passageiro. Morreu naquela mesma estrada, 20 anos atrás. O laudo disse, falha nos freios. Mas os velhos caminhoneiros contavam outra história. Uma história sobre uma estrada construída sobre terra profanada, sobre ossos de tribos indígenas esquecidas que foram dinamitadas junto com a rocha para abrir caminho para o progresso. Eles diziam que a estrada cobra um pedágio. E não é em dinheiro. João amassou o copo de plástico, jogou no lixo e caminhou de volta para o seu Scania 113, vermelho, um gigante cansado que ele chamava de Valente. Era o caminhão do pai. Cada arranhão na pintura contava uma história. Ao dar a partida, o rádio AM chiou e uma moda de viola começou a tocar. Era a música favorita do seu pai. Por um instante, um arrepio percorreu sua espinha. Ele balançou a cabeça, culpando a sugestão, e engatou a primeira marcha, saindo da ilha de luz do posto de gasolina e mergulhando de volta na noite escura e chuvosa. A placa verde e desbotada apareceu na luz do farol. Estrada velha, acesso. Ele virou o volante. A estrada velha abraçou o Valente como uma boca desdentada. As árvores altas e retorcidas formavam um dossel que bloqueava a pouca luz do céu, criando um túnel de escuridão quase total. O asfalto era uma colcha de retalhos, remendado e rachado, forçando João a reduzir a velocidade. O silêncio na cabine era pesado, quebrado apenas pelo ronco do motor e pela chuva. O rádio, que antes tocava a moda de viola, agora emitia apenas um chiado estático. João tentou sintonizar outra estação, mas o dial girava em falso. Nada. Ele o desligou. Mas o silêncio que se seguiu pareceu ainda mais alto, mais expectante. Foi quando o GPS do celular, preso no painel, piscou e morreu. Sem sinal. Normal para a região. Ele conhecia o caminho de cor, ou assim pensava. A estrada parecia diferente, mais estreita, as curvas mais fechadas. Ou talvez fosse só o cansaço brincando com sua mente. Então ele viu.
No limite do alcance dos faróis, uma mancha de branco no acostamento. Ele piscou, forçando a vista. Parecia uma mulher, parada, de costas para a estrada, usando um vestido branco que a chuva colava ao corpo. Quem estaria ali, no meio do nada, numa noite como aquela? Seu instinto, o instinto de um bom homem, gritou para ele parar. Mas uma voz mais antiga, uma voz que vinha do fundo do seu estômago, sussurrou: "Não pare. Continue." Como seu pai não fez. Ele acelerou um pouco, o coração batendo contra as costelas. Ao passar pela figura, olhou pelo retrovisor. Ela não estava mais lá. "Pregando peças em mim mesmo", murmurou, acendendo um cigarro com as mãos trêmulas. A fumaça encheu a cabine, um véu protetor contra a noite. 10, talvez 15 minutos se passaram. A tensão começou a diminuir, substituída pela monotonia da estrada. Foi quando o caminhão engasgou. A luz da bateria piscou no painel. O motor morreu, e o valente parou, inerte, no meio da escuridão. O silêncio agora era absoluto. João girou a chave. Nada. De novo. Um silêncio metálico e morto. Agora não. Por favor, agora não. Praguejou ele, batendo no volante. Ele pegou a lanterna no porta-luvas, vestiu uma capa de chuva e desceu na tempestade. A luz da lanterna cortava a escuridão, revelando um mar de árvores e chuva. Abriu o capô, mas não entendia muito de mecânica. Tudo parecia no lugar. Enquanto estava ali, encharcado e frustrado, ele sentiu aquele arrepio na nuca, a sensação de estar sendo observado. Ele varreu a escuridão com a lanterna, nada além de troncos molhados e folhas dançando no vento. Mas o sentimento persistia. Ele fechou o capô com força e correu de volta para a cabine, trancando a porta. Foi quando ele a viu de novo. Ela estava parada na frente do caminhão, a uns 20 metros, bem no centro do facho dos faróis que, por algum milagre, ainda funcionavam. Era a mesma mulher. Cabelos longos e pretos colados no rosto, o vestido branco sujo de lama na barra. E ela estava olhando para ele. João congelou. O sangue gelou em suas veias. Ela lentamente levantou uma mão e apontou. Não para ele, para a floresta ao lado da estrada. João, contra sua vontade, seguiu com o olhar. E por um segundo, entre os raios que iluminavam o céu, ele viu outras formas, silhuetas altas e magras, paradas entre as árvores. Figuras que não pareciam humanas, se movendo de um jeito quebrado, antinatural. João gritou, pulando assento. Outra batida, desta vez no teto. Ele girou a chave em puro pânico. O motor tossiu, engasgou, e com um rugido, voltou à vida. Sem pensar, ele engatou a marcha e pisou fundo. O caminhão cantou o pneu no asfalto molhado e avançou. A mulher ainda estava lá. Ele fechou os olhos, esperando o impacto. Mas não houve impacto. Ele os abriu e olhou pelo retrovisor. A estrada estava vazia. Mas na janela do passageiro, marcada no vidro embaçado, havia a impressão de uma mão. Uma mão suja de terra, com dedos longos e finos demais para serem humanos. O valente voava pela estrada velha. João não olhava o velocímetro. O medo era seu combustível. O rádio ligou sozinho. No meio do chiado, vozes, fragmentos. Fora daqui. Sangue na terra. E então, uma voz clara, uma voz que fez o mundo de João desabar. Filho, não pare! Era a voz do pai dele. Lágrimas se misturaram ao suor no rosto de João. Ele estava enlouquecendo. Era o luto, o cansaço. Tinha que ser. À frente, ele viu as luzes fracas piscando em uma placa. Ponte das Almas. 1 quilômetro. A velha ponte de madeira sobre o rio.
a última parte perigosa antes da estrada se juntar à rodovia principal. Era a sua salvação. Mas ao se aproximar da entrada da ponte, ela estava lá de novo. A mulher de branco. Desta vez, parada bem no meio da ponte estreita, bloqueando a passagem. Atrás dela, na outra margem, as silhuetas escuras esperavam, seus contornos recortados contra a tempestade. Era uma armadilha. Reduzir a velocidade significava ser alcançado. Parar significava a morte. Havia apenas um caminho. Me perdoe. Ele sussurrou para ninguém. Ele segurou o volante com força e acelerou em direção à figura. O caminhão atingiu a ponte com um estrondo. A estrutura tremeu. A mulher não se moveu. No instante em que o caminhão deveria tê-la atingido, a cabine foi invadida por um frio glacial. As luzes do painel morreram, e a mente de João se encheu de imagens que não eram suas. Ele viu o fogo, viu homens a cavalo com facões, viu uma aldeia queimando, ouviu os gritos de crianças em uma língua que ele não conhecia, mas cuja dor era universal. Ele sentiu a terra sendo rasgada, os ossos de seus ancestrais sendo esmagados sob a rocha. Ele sentiu o ódio, um ódio de séculos, frio e paciente. E no meio do caos, ele viu seu pai. Parado no acostamento, o caminhão destruído atrás dele, cercado pelas sombras. O pai olhou para João, o rosto uma máscara de tristeza, e apenas moveu os lábios. Vai embora. A visão se quebrou. João estava do outro lado da ponte. O caminhão ainda corria. Ele olhou pelo retrovisor. A ponte estava vazia, envolta em névoa. As sombras se foram. Ele dirigiu por mais uma hora, em completo silêncio, até que as primeiras luzes do amanhecer pintaram o céu de um cinza doentio. Quando finalmente parou no primeiro posto de gasolina da rodovia principal, ele parecia um homem que tinha visto uma guerra. Desceu do caminhão, as pernas bambas. Um frentista o olhou com espanto. Senhor, o seu caminhão, o que aconteceu? João olhou para o valente. A lateral estava coberta de arranhões profundos, como se garras gigantes tivessem tentado rasgar o metal. Havia lama e galhos presos em lugares impossíveis, e em cada janela, quase invisíveis, as marcas de dezenas de mãos. João nunca completou aquela entrega. Ele abandonou o caminhão no posto, ligou para Maria de um telefone público e pegou um ônibus para casa. Ele nunca mais dirigiu um caminhão. Ele sobreviveu à rodovia das ossadas, sim, mas algo ficou para trás naquela noite, na ponte, e algo o seguiu para casa. Às vezes, durante a noite, quando o silêncio é profundo, ele acorda com um som. Ele ouve o chiado fraco, mesmo sem nenhum rádio por perto. E no meio da estática, um sussurro. A voz de seu pai, para sempre presa naquela estrada, repetindo a mesma e única advertência. Não pare, filho. Nunca mais pare. O valente enferruja em algum pátio e João tenta encontrar paz no barulho da cidade. Mas a fome da estrada é eterna. A verdade é que a mulher de branco não desapareceu quando João acelerou. Ela apenas voltou para a escuridão do acostamento. Ela está lá agora, neste exato minuto, com os pés descalços na lama fria, esperando o próximo conjunto de faróis cortar a névoa. Ela espera por alguém como João, ou por alguém como você. Afinal, todos nós temos nossos próprios atalhos para pegar, não é mesmo? Cuidado para não escolher o errado.